Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer. É nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres desse mundo e do outro, sobre coisas existentes e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa. Imagine descobrir que talvez você já esteja condenado antes mesmo de nascer. Que não importa o quanto você ore ou tente ser bom, seu destino eterno já foi decidido. Essa é a pergunta que atormenta milhões de cristãos há séculos. Será que Deus já escolheu quem será salvo e quem será condenado? Santo Agostinho disse que sim, e sua resposta dividiu o cristianismo para sempre. Se você já se perguntou se suas escolhas importam, se o livre-arbítrio existe ou se tudo está predeterminado, precisa conhecer esta história, pois ela muda a forma como entendemos fé, escolhas e destino eterno. Agostinho não era um homem comum. Ele influenciou profundamente o cristianismo após o apóstolo Paulo. Mas antes de entender sua doutrina, é preciso conhecer sua experiência com o pecado. Viveu uma juventude dissoluta, entregue a prazeres carnais, mentiras e ambições. Aos 32 anos, quando finalmente se converteu, carregava uma bagagem pesada de culpa e arrependimento. Dessa experiência com o pecado, surgiu sua conclusão radical: o ser humano é completamente incapaz de escolher o bem por si mesmo. E aqui começou a controvérsia que dividiria igrejas, provocaria guerras religiosas e faria milhões questionarem sua salvação. Pense, você decide ajudar alguém, perdoar, não mentir. Agostinho diria: não, você não escolheu nada disso. Se fez o bem, foi porque Deus decidiu que faria. Se pecou, foi porque Deus permitiu. E se será salvo ou condenado, isso já foi decidido antes de você nascer. A doutrina da predestinação surgiu de uma pergunta devastadora. Se Deus é onisciente, nossas escolhas realmente importam? Depois da queda de Adão, segundo Agostinho, todos nascemos corrompidos pelo pecado original. É como uma doença espiritual incurável. Deus, em sua soberania, escolhe alguns para a salvação, não por mérito, mas porque quis. Os outros permanecem na condenação natural, não por punição ativa, mas porque não foram escolhidos. A ideia era tão radical que encontrou resistência. Pelágio, monge britânico, dizia que o ser humano nasce neutro e pode escolher o bem por esforço próprio. Para muitos parecia senso comum que Deus escolheria alguns e rejeitaria outros antes mesmo de nascer. Mas Agostinho contra-atacou: se podemos nos salvar por nossos esforços, então Cristo morreu em vão. Se o bem fosse nossa escolha, a graça seria opcional. A igreja ficou dividida. Concílios condenaram Pelágio como herege. A vitória de Agostinho não encerrou o debate. Muitos ainda não aceitavam a predestinação absoluta considerada injusta. Assim surgiu o semi-agostinianismo. Deus oferece a graça, mas precisamos aceitá-la. Agostinho criticava: é como um morto escolher ressuscitar. Espiritualmente, todos nascemos mortos para Deus. 1000 anos depois, a Reforma Protestante reacendeu o debate. Lutero e Calvino abraçaram a predestinação agostiniana. Calvino desenvolveu a dupla predestinação. Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a condenação. A Igreja Católica e os arminianos enfatizaram a cooperação humana com a graça. Ainda hoje nos perguntamos: somos livres ou predestinados? Se tudo está predestinado, por que evangelizar, orar ou melhorar? Mas se tudo depende de nós, onde fica a soberania de Deus? Agostinho nos deixa com um paradoxo. A tensão entre soberania divina e responsabilidade humana não é para ser resolvida, mas abraçada. O que Agostinho queria realmente dizer? Ele conheceu pessoalmente a incapacidade de mudar por conta própria. Quantas vezes prometera abandonar vícios e falhara? Foi a graça de Deus que transformou sua vida. Para ele, escolher o bem sozinho é arrogância. A cruz de Cristo não é um empurrãozinho, mas necessidade absoluta. A predestinação não cria desespero, mas conforto.
Se Deus nos escolheu, nada pode nos separar dele. Paulo reforça: aqueles que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Hoje, o cristianismo continua dividido. Batistas acreditam na predestinação incondicional, metodistas e pentecostais no livre-arbítrio. Católicos tentam equilíbrio, luteranos acreditam na predestinação para a salvação. Milhões de cristãos lutam com dúvidas. Sou escolhido? E se minha fé é falsa? Outros encontram paz. Se Deus me escolheu, minha salvação não depende de desempenho, mas de sua graça. Os extremos são perigosos. Predestinação absoluta pode levar ao fatalismo ou arrogância. Ênfase exagerada no livre-arbítrio, ao legalismo ou ansiedade. Agostinho, porém, viveu intensa devoção, mostrando que predestinação não elimina a responsabilidade, apenas a coloca na perspectiva correta. Essa controvérsia nos força a reconhecer os limites da compreensão humana. Deus é maior que nossa teologia, mais misterioso que nossas doutrinas. A Bíblia abraça ambos os lados. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mas também, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Talvez do ponto de vista divino tudo esteja predestinado, mas de nossa perspectiva, temos escolhas reais e responsabilidades genuínas, como personagens livres dentro de um livro cujo autor conhece o fim. O que tudo isso significa para você? Primeiro, humildade. Cada momento de fé é um presente da graça. Segundo, gratidão. Nossa vida é milagre, não conquista. Terceiro, liberdade. Se a salvação está segura em Deus, podemos descansar em sua graça e viver em resposta ao amor, não para ganhar seu favor. Quarto, compaixão. Se não escolhemos nascer na fé, não podemos julgar os que não creem. Apesar das divisões, o cristianismo sobreviveu. Calvinistas e arminianos, católicos e protestantes proclamam o Evangelho, cada um com sua compreensão da tensão teológica. Agostinho reconhecia o mistério. Deus é sumamente bom e poderoso, misericordioso e justo, oculto e presente. Independentemente da posição, o convite do Evangelho permanece. Cristo morreu pelos pecadores, a salvação é pela graça, a fé é o caminho e o amor é o mandamento. No mundo moderno, onde acreditamos ser capitães do destino, a doutrina de Agostinho desafia nossa arrogância e oferece esperança. Fomos alcançados por um plano divino. Não é esperança passiva, mas nos impele a viver, servir, amar e buscar santidade, sabendo que cada passo é sustentado pela graça. O mistério permanece. Deus é soberano, nós responsáveis. Somos incapazes de salvar a nós mesmos, mas chamados a agir como se nossas escolhas importassem. A tensão entre predestinação e livre-arbítrio é um convite à fé madura, à dependência de Deus e à contemplação do mistério divino. O homem, em sua fragilidade, é incapaz de alcançar a salvação por si só, marcado pelo pecado. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe soberanamente aqueles que serão salvos, não por méritos próprios, mas por sua vontade perfeita. O sacrifício de Cristo é preciso e poderoso, redimindo exclusivamente os eleitos. A graça divina, irresistível, atrai esses escolhidos com uma força transformadora, enquanto a promessa de perseverança garante que jamais se perderão, firmes na fé até o fim. Essa perspectiva, ancorada nas Escrituras, não é apenas uma doutrina. É um convite a abraçar a majestade de um Deus que tudo governa, oferecendo certeza e propósito que transcendem a condição humana. Entregue-se a essa verdade e encontre um compromisso eterno com o divino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.